Glórias a Deus. Irmãos, abre a sua Bíblia em 1 Crônica. Aleluia. 1 Crônica, e o capítulo 4. Aleluia. E o verso 10. Glórias a Deus. 1 Crônica, capítulo 4, e o verso 10. Aleluia. Deus vai falar conosco aqui essa noite, igreja. Aleluia. Se você não tem a palavra de Deus, você ouve a palavra, siga perto do teu irmão que está com a palavra aberta e leia, irmão. Preste atenção, porque a palavra de Deus, ela vai revelar no nosso coração, irmão. Glória a Deus, aleluia. Quem contou isso também? Glória a Deus. O verso 9, né? A 10. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja assim. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Aleluia. Glória a Deus. Somente isso aqui, irmãos. Glorificado o nome do Senhor. Pode sentar, igreja. E as palmas para a palavra de Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, aqui nesse capítulo aqui, fala os filhos de Judá que foram os descendentes, né? Os descendentes de Judá. Glória a Deus. Mas aqui, meus irmãos, o exemplo de Jabes nos encoraja a buscar a Deus e confiar que Ele ouve e responde às nossas orações. Esse Jabes é um exemplo para mim e para você. Aquela mãe, esse menino, ele nasceu debaixo da maldição da própria mãe. Aleluia, glória a Deus. Muitas vezes, irmãos, queridos, nada, nós nascemos debaixo de uma maldição. Em vez de nós orar o Senhor confiando em Deus, que Ele é o tudo em nossa vida, nós continuamos do mesmo jeito. Em vez de nós orar quebrando aquela maldição. Aleluia. Nós continuamos do mesmo jeito. Mas Jabes não. Jabes, ele sabia que ele foi gerado debaixo de uma maldição da própria mãe. Né? Glória a Deus. Glorificado o nome do Senhor. Porque aquela mãe passou por muita dor. E ela já tinha experiência, porque ela já tinha mais filho. E por que esse menino, ela tinha de amaldiçoar ele? Por causa da dor que ela estava passando. Talvez porque esse menino era muito grande, né? Aleluia. E ela estava passando por muita dor para dar luz a esses filhos. Aleluia. Embora Jabes carregasse um passado de dor, a sua história mostra que o futuro está nas mãos de Deus e pode ser transformado. Muitas vezes você tem, irmão, uma maldição na sua vida. Mas você tem o poder de Deus para transformar essa maldição em bênção. Aleluia, glória a Deus. Deus tem poder de transformar nossa vida, mudar nossa história. Glória a Deus. Aleluia. Muitas vezes, irmãos, nossos pais têm dificuldade para nos criar, né? E na hora às vezes do nervosismo, eles falam, não, de maldição, vai nos amaldiçoar. Mas esse menino ignorou tudo. Esse menino cresceu e orou a Deus, buscou a presença de Deus para aquela maldição foi quebrada. É o exemplo de nós. É o exemplo de nós, meu querido. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, aqui tem 4 pedidos. Aleluia. Glória a Deus. São 4 lições que esse menino passa para nós. Aleluia. Esse documento discute as 4 lições principais da oração de Jabes, que foi dividida em 4 partes. Aleluia. Olha lá, primeiro, todos podem se tornar ilustres em Cristo. A primeira. Aleluia. Primeira lição, né? A segunda lição: situação difícil podem ter fins felizes. Talvez você tenha uma situação que você não é feliz na sua vida, né? Glória a Deus. Mas essa situação pode ser mudada. E você ser feliz nesse problema que você está passando. Mas para isso, você tem que orar a Deus. Você tem que fazer igual Jabes. Orar ao Senhor para que essa situação seja mudada. Mas não fazer a mesma oração que Jabes. Ele tem a palavra dele. E você vai orar com a sua palavra. Aleluia. Pedir a Deus que mude a sua história. E o Senhor se faz presente aqui. Ele quer mudar a sua história. Ele não quer que você continue do mesmo jeito. Porque ele tem o poder de mudar qualquer situação. Aleluia. Glorificado o nome do Senhor. A terceira lição: Jabes era um homem de oração. Viu? Ele era um homem de oração. A terceira lição. Por isso ele venceu e foi vencedor. Se você quer vencer, seja um homem de oração, seja uma mulher de oração, vigia para você vencer. Ele venceu e nós também podemos vencer. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado o nome do Senhor. A quarta lição: suas
tinha pedido por bênçãos, exclusão e proteção, que foi o que Jabes pediu para Deus. Para que Deus pudesse, irmão, aumentar a terra dele. E que Deus pudesse também proteger a vida dele. Ele pediu para o Senhor, aleluia. Sabe por quê? Jabes queria, irmão, multiplicação das terras, para ele mostrar para aquele povo que ele foi muito abençoado e que Deus abençoou a vida dele e que ele é diferente do seu. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jabes foi diferente dos irmãos, porque ele é um homem de oração. Aleluia. E Deus respondeu a sua oração. Glória a Deus. Aleluia. O segredo de Jabes, esse personagem, irmão, da Bíblia, aleluia, reside em sua oração a Deus, onde ele pode, aleluia, onde ele pede bênção, expansão, aleluia, do território. Ele sabe que a expansão, aleluia, é promoção, aleluia, contra o mal, e que a mão de Deus, aleluia, estivesse com ele, aleluia, e por onde ele andasse, a mão do Senhor estava protegendo Jabes. Aleluia. E essa ação registrada em 1 Crônica, aonde nós acabamos de ler, no verso 10, e a ficha como um exemplo de fé e confiança em Deus é um convite, aleluia, para buscarmos a Deus em todas as áreas da nossa vida. Jabes foi um exemplo de oração, de um homem de Deus, aleluia. E nós podemos, meus queridos, nessa nada, ser um exemplo de mulher de Deus, mulher de oração, um homem de Deus, um homem de oração, para nós vencer a luta, vencer a tempestade e transformar a nossa vida. Nós temos de vencer em oração, somente em oração. Nós podemos clamar ao Senhor e Ele derramar a bênção, derramar a proteção sobre a minha vida e sobre a sua vida. Aleluia. Você que tem um lugar, você que tem uma terra, clama o Senhor, pede Ele para ampliar a sua terra, e você vai ver aquela terra dar fruto, aquela terra multiplicar, e os inimigos, aleluia, que desejam mal para você, aleluia, você vai ver os inimigos, aleluia, pensar por que já aconteceu isso com ele. Por quê? Os próprios irmãos dele, aleluia, ficam pensando, o que aconteceu, aleluia, eu não sabia que já estava falando com Deus, contando para Deus o que aconteceu, ele não provou no seu coração, o seu coração. E quando você não querido nessa nada, nós ficamos colocando o passado, aleluia, na nossa vida, revivendo o passado, aleluia, nós ficamos mastigando coisas passadas. Deus, o que é isso? Deus quer que você seja uma pessoa vitoriosa. Deus quer que você seja vitoriosa. Deus quer ampliar a sua terra, a sua casa, o seu trabalho, a sua família, aleluia. Ele quer que você seja abençoado, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. A oração de Jabes pode ser dividida em quatro partes, essa parte que eu acabei de falar, viu, irmão? Glória a Deus. E Jabes é um personagem da Bíblia, mencionado ali, né? Glória a Deus, esse texto onde nós acabamos de ler, glória a Deus. Ele era conhecido por sua oração. Jabes era conhecido, todos conheciam Jabes por causa da oração. Né? Se não fosse um homem de oração, ninguém ia conhecer ele. Ele foi conhecido por causa de sua oração. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado o nome do Senhor. Onde pedia bênção, né? Exclusão e proteção de Deus. Apesar de seu nome significar dor ou tristeza, Jabes foi considerado mais iluso que seus irmãos por sua fé e busca por Deus. Se você quer ser reconhecido pelo seu irmão, você quer ser reconhecido pela sua família, aleluia, é o que você fez. Se você quiser diferença, você vai ser reconhecido pelos seus familiares, né? Glória a Deus. Ele vai ter que ter algo diferente na sua vida. Por quê? Você está buscando de Deus, a proteção divina. Você está buscando de Deus, aleluia. Glória a Deus. Aquilo que você precisa, irmão. Glória a Jesus. Aleluia. O nome Jabes, que significa dor ou tristeza, foi dado por sua mãe, viu, irmão? Por sua mãe, devido à dificuldade do pai. Né? Então você vai ter vida pela dificuldade do pai, isso era muito grande, né, irmão? Aleluia. E ela, em vez de orar a Deus, colocar o Senhor, colocar em tudo, aleluia, na direção de Deus. Ela foi abençoada, um menino que não tem nada a ver com o negócio, glória a Jesus. Mas o Senhor é maravilhoso, irmão. Se nós estamos sendo abençoados por alguém, querido, você pode ter certeza que Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano na sua vida. Ele tem um plano na sua história. Ele quer tirar a evolução, glória a Deus. Ele quer que a evolução dentro da sua vida. Glória a Deus, aleluia. Você quer, irmão, aleluia. Dentro do nosso familiar, nós passamos muito decepção. Por quê? As pessoas não se enxergam, né? As pessoas às vezes têm experiência na nossa vida e pensam, por que o nome está assim e eu não? Nós temos que orar ao Senhor, a gente clamar ao Senhor, para que Deus quebra esse laço, aleluia, de maldição de família, né? Glória a Jesus, coisas lá do passado. Às vezes nós aprendemos hoje, é consequência do pecado. Consequência do pecado. Todos passam dela. Glória a Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Apesar do nome de Jabes foi considerado
mais honrado do que seus irmãos, provavelmente devido à sua fé e à oração. Jabes foi um homem honrado por Deus. Através de Deus honrar ele, as pessoas olharam para ele assim, e viam diferença, e começaram também a honrar ele. Porque ele não continuou aquela vida, aquela vida de maldição. Tudo que põe a mão, não nada dá certo. Você vai trabalhar e vai patrão mandando ele embora. Glória a Deus. Você coloca um negócio, aquele negócio não dá certo. Falta de oração. Deus transforma. Deus muda a história. Se você está passando por isso, confia no Senhor. Busque a presença dele. O nosso Deus não mudou, jamais mudará. O Deus que mudou a história de Jabez muda a sua história. Aleluia. Ele muda a minha história. Mas para isso nós temos que fazer igual Jabez. Nós temos que orar, ser uma mulher de oração, ser um homem de oração, para que a nossa história seja mudada. Aleluia. Glórias a Deus. Grande Deus. Aleluia. Jabez orou a Deus, pediu bênção, expansão, ao território e proteção contra o mal. Aleluia. Você vê como que ele foi um homem sábio, Ele pediu ao Senhor nascia debaixo da maldição da minha própria mãe. Mas eu peço ao Senhor proteção contra o mal. E o Senhor veio brilhar meu território. E o Senhor me dá vitória. Aleluia. Ele recebeu a bênção, ele recebeu a vitória das mãos do Senhor. E o Senhor está presente nessa noite. Ele quer ampliar o seu território, ele quer abençoar o seu lar, ele quer libertar a sua família. E muitas vezes você chora por causa da sua família. O Senhor quer transformar. Aleluia. Glórias a Deus. Deus está presente em ti, Deus. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, Espírito Santo. Glórias a Deus. O ponto 7. O segredo de Jabes. Aleluia. Esse personagem, aleluia, exige sua oração a Deus, onde ele pede bênção e expansão de território. Irmãos, aqui está, glória a Jesus, os descendentes de Judá. E vai falando ali, vai falando todos os descendentes de Judá. Depois vem Baraque ali, tem Baraque ali, fala, Aí vem falar sobre a história de Jabes. E não fala, ele não está incluído ali na descendência daquele povo. Aleluia. Amém, palavra. E somente para falar sobre a vida dele, somente em festa, olha o que desce. Depois, daqui a pouco, ele falar aqui, aleluia. Aí começa esse mês de tudo. Começa esse mês. Glória a Deus. Quer dizer, o povo não dava, nem importava para ele, Glória a Deus. Pelo povo, Jabes, era com os irmãos, A própria mãe amaldiçoando, glória a Deus. Qual a mãe que vai dar a luz e não passa por dor? Qual a mãe que vai dar a luz e não cheia de dor? A não ser que ela vai na cesárea ali, mas é cesárea, será que depois vai ver? Não. Aleluia, glória a Deus. Depois que termina a anestesia, Deus me livre. Parece que vai soltar tudo para fora, né, irmão? É triste. Então, irmãos, só Jesus vai ter misericórdia. Então, quando você, glória a Deus, jovem, estiver aqui, irmãos, se tiver, para dar luz, pensa bem, meu querido, na hora que você dá o nome do seu filho, sua filha, aí não seja o nome que cai a maldição para a vida dele. Porque se ele fosse olhar pelo nome dele, ele continuar com a maldição. O próprio nome dele é maldito, maldição, glória a Deus, aleluia. Mas ele não é o Deus. Ele levou a vida dele em busca a Deus, para que aquela maldição fosse quebrada. E Deus levou a maldição na vida dele. Ele foi um homem próspero, ele foi um homem abençoado, glória a Deus. Talvez tem pessoas aqui no nosso meio que você deseja para ter uma prosperidade que não consegue. Talvez tem pessoas aqui no nosso meio que você já lutou a sua vida pela frente e não consegue. Aleluia. Clama o Senhor, busca Deus pelas madrugadas, quebra essa maldição, através de oração e jejum, você vai quebrar essa maldição e o Senhor vai tirar de fora. Porque o nosso Deus jamais vai dominar. Quando você coloca o seu espelho para falar com Deus, Ele está lá em cima, mas Ele está vendo tudo, Ele está te ouvindo você, Ele está ouvindo o seu clamor, glória a Deus, aleluia. Quando as pessoas, irmão, que preferem passar, aleluia, com luta, e continuem na luta, mas não busquem a Deus para que ela luta passar. Aleluia. Nós temos que clamar ao Senhor com sinceridade. Porque nós passamos por luta, mas a luta não pode permanecer na nossa vida. O cristão passa por luta, mas a luta não pode permanecer na nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Ou Deus vai em nossa vida ou lutar. Porque Deus não muda. Deus é o mesmo. Ele não muda. Jamais.Aleluia. Se você está passando por isso, clama ao Senhor. E você vai ver a vitória chegar na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Porque Deus, irmãos, é um Deus todo poderoso. É Ele que faz. É Ele que muda a história da nossa vida. Glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, essa mensagem que o Senhor trouxe aqui para nós essa noite. Quem entendeu? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Que o Espírito de Deus venha falar melhor em cada coração nessa noite, Glória a Jesus. Que o Espírito de Deus venha abrir o entendimento de cada um nessa noite. Aleluia. Te dá sabedoria, Glória a Jesus. Te dá conhecimento da palavra dele. Você vai ler, vai estudar. O Senhor está pronto para te abençoar. Em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor.